Olá. Bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Viseu. Venha nos visitar, estamos na Rua dos Combatentes da Grande Guerra número 34 em Viseu. Vamos começar mais um culto ao Nosso Senhor, esteja conosco nesse momento, e que Deus nos abençoe. Quero então convidar todos a que possamos ficar de pé e abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 145. Salmo 145. Nós vamos ler do versículo 1 até ao versículo 13. Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura em todas as gerações. Nós louvamos a um Deus grande, a um Deus maravilhoso, ao Rei. E nós queremos exaltar, porque os primeiros versículos nos dizem isto mesmo. Nós devemos louvar e exaltar ao Senhor, ao nosso Rei. E enquanto nós entoarmos este cântico, enquanto nós cantarmos Ele é exaltado, temos a oportunidade de fazer a nossa oferta para o Euromissionário. Este vaso que aqui está à frente é o vaso que nós temos para colocar o Euromissionário no apoio da Associação Expansão e Apoio Missionário, que apoia obreiros locais, pastores que não têm o seu sustento garantido, e nós queremos contribuir para esta oferta. É uma oferta missionária, o nosso esforço missionário todos os domingos, que nós queremos estar hoje também a honrar. Então, enquanto nós entoarmos este cântico, vamos ter a oportunidade de entregar o nosso Euromissionário. Exaltado para sempre, exaltado o Rei. Eu louvo, Ele é exaltado, o Rei é exaltado em seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céus, louvai o seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado o Rei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o Rei. Eu louvo, Ele é exaltado, o Rei exaltado em seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céus, louvai o seu santo
145, versículo 17, diz assim, Salmo 145, versículo 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas boas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Quero convidar um de nós que sinta o desejo no seu coração de nos dirigir numa palavra de oração de louvor ao nosso Deus. Um de nós sinta o desejo, pode dirigir-nos numa palavra de louvor ao nosso Deus. Obrigada, Pai Santo. Colocamos esse culto diante da tua presença, Senhor. Que seja culto de louvor e exaltação ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a sua presença seja marcante em cada coração e neste culto, em nome de Jesus. Tudo quanto, Senhor, vai ser realizado aqui, no tempo, papá, colocamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, louvamos e exaltamos nessa manhã. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos ler no versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Os primeiros 7 versículos. O versículo 1 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhes propôs esta parábola: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a ovelha perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando falamos de missões, falamos de partilha da mensagem da salvação. Quando falamos de missões, estamos focados em pessoas. Não em números, não em objetos, não em construções, mas em pessoas. E Jesus dá-nos aqui uma excelente ilustração de alguém que se alegra quando encontra aquele que se tinha perdido. Só um. E é aqui que nós devemos focar-nos, em pessoas. E então nós queremos pedir a Deus que abra o nosso coração para que nós cheguemos a pessoas. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, que nós possamos falar de Jesus a essas mesmas pessoas. Vamos pedir: Pai, abre o meu coração. Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar e contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração.
coração. Quantos estão por aí a pedir? E eu aqui sem nada fazer. Eu quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti. Oh Pai, abre o meu coração. Pai, Pai, abre o meu coração. Eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar e contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti. Oh Pai, abre o meu coração. Quantos estão por aí a pedir? E eu aqui sem nada fazer. Eu quero trabalhar e contribuir. Eu quero ser um vaso usado por ti. Oh Pai, abre o meu coração. Abre o meu coração. Abre o meu coração. Compromisso. Eu estou disposto, eu estou disposta a falar de Jesus. Precisamos que Deus abra o nosso coração, que Deus desperte o nosso coração para a obra missionária. É o que vamos fazer entoando este canto. Desperta o meu coração. Querido Deus, nós queremos estar do teu lado, queremos estar a fazer o que tu queres. Então vamos entoar este cântico ao nosso Deus. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, 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 tu és Santo, 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 tu és Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, 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 tu és Santo, 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 tu és Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, 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 tu és Santo, 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 tu és Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Tenha a bondade de sentar, irmãos. Chegámos ao momento em que fazemos o levantamento da nossa oferta. E como disse há pouco, a oferta de hoje reverterá para missões nacionais no âmbito da cooperação da Convenção Batista Portuguesa. A nossa Igreja
integra este organismo de cooperação e todos os anos nós temos 2 momentos de envolvimento financeiro em missões. O primeiro acontece em abril para missões mundiais, missões que a cooperação permite, consegue chegar, e também em novembro, missões nacionais. Estamos a falar de projetos de igrejas que decidem avançar para novos trabalhos. Os irmãos podem ver na lista, nos motivos de oração do nosso boletim para esta semana, que nós estamos a ser desafiados a orar pela missão da batalha. No distrito de Leiria, a Igreja Batista de Leiria avançou com este projeto. Nós queremos estar a apoiar cerca de 26 trabalhos, pontos de abertura. Nós estivemos já a orar por Alcochete, estivemos a orar por Velas, agora pela batalha. E nós queremos, como cantávamos há pouco, Desperta o meu coração, quando nós cantávamos Abre o meu coração, nós queremos também cooperar financeiramente. Então, eu quero convidar a todos aqueles que desejarem participar neste tempo, aqueles que propuserem no seu coração uma oferta para missões, que o façam. A nossa cooperação é com outras igrejas, a nossa igreja. E os membros da igreja são convidados a participar neste momento. Os nossos visitantes, os nossos amigos que nos visitam hoje, não são obrigados a fazê-lo. Nós queremos estar a cooperar para o aumento da expansão do Evangelho no nosso país. Então eu quero convidar os nossos irmãos Rogério e Lourenço que nos auxiliem com o levantamento da oferta. Enquanto nós entoamos este cântico ao nosso Deus, perto quero estar. Nós vamos ter a oportunidade de entregar então a nossa oferta para missões. Perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu deixo tudo para trás para sentir o amor que dá. És o meu desejo, não há como tu, ninguém se compara a ti, que dás amor e paz sem fim. Perto quero estar, meu Deus, de ti. És meu desejo, és tudo que eu preciso. És meu desejo. Contigo eu quero estar. És meu desejo. És meu desejo. És tudo que eu preciso. És meu desejo. Contigo eu quero estar, contigo eu quero estar, contigo eu quero estar. Que assim seja, que o nosso desejo seja este, seja estarmos perto de Deus, estarmos com o coração aberto, com o coração sensível
e receptivo para irmos onde Deus nos enviar. Nós vamos ser dirigidos uma palavra de oração. Vou convidar o irmão Rogério que nos possa dirigir nesta palavra de oração ao nosso Deus. Damos-te graças, Senhor Deus, porque nos concedeste para este privilégio, estamos nos entre nós, Deus, para louvar, Senhor, agradecer o teu nome, Senhor, porque só tu és digno de facto do nosso favor e da nossa gratidão, Senhor Deus. Nesta hora te quero pedir, Senhor Deus, Senhor, que seias com todas as missões, Senhor, em que a nossa convenção está envolvida, Senhor, em cada trabalho que está a proliferar por este Portugal, ó Deus, que tu seias com cada um, capacites os seus líderes, ó Deus, para que o teu trabalho possa continuar, Senhor, a ser anunciado na terra, Senhor Deus. Amém. Nós te queremos agradecer estes dias e ofertas com vontade, Senhor, no teu nome, Deus, que o teu nome poderoso, Senhor, esteja a dirigir todas as coisas, Senhor, a sua utilização, Senhor, especialmente, Senhor, nestas ofertas para missões, Senhor. Sucesso. Senhor, esteja a produzir todos os responsáveis, Senhor, que eles possam ser utilizados da melhor maneira. Oramos e fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos contaram quantos eram? Não? Quanto? 22. É o hábito de contar. Irmãos, nós temos hábitos. E alguns hábitos são saudáveis, outros nem tanto. E para quem tem o hábito da matemática, ver estas crianças aqui, a primeira coisa que vem à mente é contar quantas elas são. É aquele defeito que nós temos, não é? Estamos num sítio à espera e começamos a contar quantas pessoas estão antes de nós. São alguns hábitos que nós temos. E, irmãos, deixem-me falar-vos o seguinte. Um dos primeiros hábitos, uma das primeiras mudanças a acontecer na nossa vida, quando aceitamos Jesus, quando nós pedimos, desperta o meu coração, quando nós pedimos, eu quero ver-te, a primeira mudança que nós temos de sentir é o fim do preconceito. Irmãos, acreditem no que vos estou a dizer. Existem vários tipos de preconceito. Não são aqueles preconceitos que nós temos assim bem denunciados na sociedade e que as nossas crianças, estas que foram agora lá para baixo, estão a vir na escola, em casa para acabar. Mas os preconceitos começam a ser criados por experiências desagradáveis e que vão até extremos impensáveis. Nós damos um muito fácil, a nacionalidade. Aí em casa não podem dizer que nacionalidade tem, de onde vem. Mas aqui no templo nós podemos dizer, quem daqui nasceu na Europa? Pode levantar a mão. Quem nasceu na Europa? Obrigado, podem baixar. Quem nasceu em África? Pode levantar a mão. Obrigado, podem baixar. Quem nasceu na América? Temos uns americanos. Obrigado. Podem baixar. Quem nasceu na Ásia? Alguém nasceu na Ásia? E na Oceania? Não. Faltam-nos estes dois irmãos. Estamos com preconceito. Temos de conquistar a Ásia e a Oceania. Irmãos, muitas vezes nós temos este preconceito. Não são de Viseu. Não são portugueses. Não são europeus. Então, nós afastamo-nos. Recentemente circulou um vídeo nas redes sociais que chegou até à televisão sobre um incidente entre um cidadão estrangeiro e um nacional. E a frase foi, vai para a tua terra. Vai-te embora, vai para a tua terra. Porquê? Porque é estrangeiro e nem todos os estrangeiros fazem algo de errado. Mas quando o estrangeiro faz algo de errado, é muito fácil dizer, vai para a tua terra. Vai embora. E eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10. E vamos ler um texto que é importante para a Igreja, quando fala de missões. Um texto importante para a Igreja, quando pede, desperta o meu coração. Um texto importante para uma Igreja que canta, abre o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero estar perto de ti. Vamos abrir então Atos, capítulo 10, e nós vamos ler os primeiros versículos, de 1 até 8. Atos, capítulo 10, de 1 até 8. E nós depois vamos entrar nos versículos seguintes. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa.
o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Nós estamos aqui a ler uma parte do texto que é desconhecida de Pedro. A semana passada estava a falar de uma parte desconhecida dos discípulos. Lembra-se quando falei da colheita que nós não semeámos? Do resultado que os discípulos tiveram que não investiram neles? Pois bem, eles não sabiam do diálogo que Jesus tivera com aquela mulher. Assim como Pedro também não sabe do que aconteceu com Cornélio. Então vamos ler do versículo 9 até ao versículo 12 e perceber o que vem depois. No dia seguinte, indo eles o seu caminho, isto para explicar porque é que lemos os primeiros 8 versículos. E estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, quase à hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. Pedro agora está em Jope, uma cidade mediterrânica que fica um pouco longe de Jerusalém, e é lá que Pedro percebe que para Deus não existem estranhos. Não existem estranhos. Muito bem. Nós olhamos aqui para o versículo 9 e percebemos então o que vem anteriormente. Porquê é que nós lemos os versículos de 1 até 8? Porque quando eles iam no caminho, no dia seguinte, diz que algo estava em marcha. A comitiva de Cornélio, aqueles homens e o soldado piedoso que ele enviou, estavam quase a chegar à casa onde estava Pedro. Então, aí a importância de lermos os primeiros 8 versículos. Mas quem é este Cornélio? Aquele que o texto, no versículo 1, nos identifica, ou, aliás, no versículo 2, como piedoso, temente a Deus e toda a sua casa. Alguém, versículo 2, que dava muitas esmolas e que, imagine-se, sendo ele um militar romano, sendo ele um chefe militar romano, sendo ele parte do exército opressor sobre o povo de Israel, como é que diz o versículo 2, a última frase? Alguém pode ler, por favor? Irmãos, não eram orações pontuais. Pontualmente, eu até vou àquele sítio. Não pertenço lá, mas posso ir pontualmente. O versículo 2 não nos diz que as suas orações eram pontuais. Pois não? Eram como? Contínuas, permanentes, regulares. Pedro não sabe quem ele é. Pedro não sabe quem ele é. Pedro não sabe se ele dá esmolas. Pedro não sabe se ele é temente a Deus. Pedro não sabe se ele ora a Deus. Ele não sabe sequer que este homem teve aquela visão. Ele não sabe sequer que teve aquela ordem de procurar Pedro. Mas ele não está à espera de ninguém em particular. Aliás, se nós lermos o versículo 9, diz-nos que 9:10, que ele estava com fome. Obrigado, que alguém está atento ao texto bíblico. Estava com fome. Irmãos, são 11h38, mais ou menos. Sim, 11h38. Ainda não é a hora da fome. Tirando os mais pequenos que estão cheios de fome. Eles lá embaixo têm um lanche. As crianças têm esta particularidade. Mas Pedro estava ali na hora do almoço. Estava a ficar com fome. E diz-nos o texto que enquanto lhe preparavam o almoço, começa a lição. Versículos 10 e 11. Irmãos, sobreveio um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Esta experiência de uma visão não era rara naqueles dias. Lemos então nos versículos de 1 até 8 que este Cornélio também viu. Mas esta visão em particular de Pedro serviu para ele aprender algo muito importante. Algo muito importante.
não existem estranhos. Não existem pessoas estranhas. E eu estou a dizer isto para mim. Não estou a ensinar nada aos irmãos. Eu estou a ensinar à minha pessoa. Quantas vezes eu rotulo, eu catalogo aqueles de estranhos. Eles são estranhos. Então Deus está aqui a dizer a Pedro, não existem estranhos, e a ilustração é por um vaso e um lençol. Convém recordar que Pedro estava ali no tempo de orar, porque Pedro sentia necessidade de manter alguns hábitos, algumas tradições, alguns costumes, alguns rituais da religião, entre as quais as ideias rígidas do tempo certo para orar. Este é o tempo para falar com Deus. Estas são as horas de falar com Deus. Este é o tempo certo para se cultuar. Não pode ser às 11h40, tem de ser às 11. Não pode ser ao 12h10, tem de ser ao meio-dia. E esta visão parece ter algo muito sério, muito importante para ele. E é então que nos deparamos com o versículo 12. Há pouco, quando chamei as crianças, estive quase inclinado para dizer ao Levi, não vás. Podem ler o versículo 12? Alguém pode ler, por favor? Dentro havia toda a espécie de animais de quatro patas, e animais que rastejavam e de aves. Obrigado. O Levi era a pessoa indicada para estar agora aqui a falar o versículo 12. Mas ele está lá em baixo. Perdemos uma grande lição. O Levi, quando sai, vai passear, sabem o que ele reporta? Que viu uma lagartixa. Que viu um pássaro. E Pedro aqui vê lagartixas, vê pássaros, vê tudo. Os irmãos estão a ler o versículo 12. Ele vê toda a espécie de quadrúpedes, toda a espécie de animais, e alguns são muito estranhos. Alguns são muito estranhos. Pedro olha para aquilo tudo e o que é que nos diz o versículo 13? Foi-lhe dirigida uma voz que lhe dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 13, os irmãos, por favor, mantenham este versículo aberto. Esta ordem, para todos os animais que Pedro está a ver, esta ordem é para todos os animais que Pedro está a ver. Não apenas para alguns, mas a ordem é para todos. E é uma ordem que se percebe, versículo 13, vem de onde? Dos céus. Portanto, percebe-se que esta ordem vem de Deus. Até porque a própria visão também terá vindo de Deus. Mas é uma ordem que eu chamo a atenção para a resposta. Os irmãos recordam-se de quando Abraão foi chamado. E Deus disse, sai da tua parentela, vai para uma terra que te hei de mostrar. E o que é que diz o versículo seguinte? Abraão foi. Os irmãos lembram-se quando Samuel, aquele pequenino que estava lá a servir junto de Eli, ouviu uma voz que disse, Samuel, Samuel. E o que ele fez? Foi a correr ter com Eli e disse, estou aqui. E Eli disse, não fui eu, volta a deitar-te. Segunda vez. Terceira vez. E então Eli percebeu quando é Deus que está a chamar. Quando Deus te chamar, quando a voz te chamar, tu dizes, eis-me aqui. E agora, irmãos, quero que possamos ler o versículo 14. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Eu quero chamar a atenção. A voz de onde vem? De Deus. A visão vem de quem? De Deus. E agora a ordem é, Pedro, mata e come, alimenta-te. E ele diz, não, Senhor. Abraão, Samuel e há mais. Mas estes dois que mencionei foram, eis-me aqui. Pedro, um discípulo, não tem a resposta a que nós estamos habituados, ou que nós pretendemos. Pedro não se dispõe, não se diz logo, sim, Senhor, quais são as ferramentas, os utensílios para eu cumprir a tua ordem. Encontramos aqui, no versículo 14, não uma obediência total da parte de Pedro. Para ele, os irmãos estão a ler? Há uma reserva. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Eu não posso fazer porque há comida estranha. Há comida estranha.
Com esta resposta do versículo 14, os irmãos, entendam o que eu vou dizer. Esta informação está entre aspas. Pedro informa Deus de que ele, Pedro, é um homem cerimonialmente puro. Isto é, alguém que conhece o suficiente da lei para rejeitar certas práticas, para rejeitar certas impurezas, nomeadamente a alimentação, nomeadamente os relacionamentos impuros. É verdade, Pedro podia não ser um profundo conhecedor da lei, mas ele conhecia que estes animais eram impuros. E agora vejamos a resposta que ele dá no versículo 14. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ou seja, esta ordem não pode ser para mim. Pode ser para outro Pedro, mas para mim não é. Se nós olharmos no versículo 14, Pedro não está a dizer que nunca pecou. Atenção. Pedro não está a dizer que é isento de falhas ou de pensamentos ou de roubo ou de outra coisa qualquer, mas que a sua alimentação é religiosamente cuidada para não incumprir a lei. Sem fecharmos neste texto, eu quero convidar que um de nós possa abrir em Daniel, no capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 8. E porquê? Porque estas palavras do versículo 14 que Pedro dá à visão, à ordem que ele tem de Deus, recordam-nos um pedido. Ananias, Misael, Azarias e Daniel, quando estavam na Babilónia, lhes foi dada uma ementa semanal para que eles pudessem comer do melhor das iguarias que serviam ao rei. Eles pedem um período experimental de alimentação, de acordo com a sua lei, para então lermos Daniel 1:8. Alguém pode ler, por favor? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Não se contaminar. Daniel não se quer contaminar porque aquela refeição, aquela ementa que o rei lhe dá, contraria a sua lei, contraria a sua crença. E Pedro vai na mesma linha. Pedro, versículo 14, diz: Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Ou seja, ele não se quer contaminar. E é importante recordar que este discípulo já tinha vivido muito com Jesus. Aliás, ele estava lá quando Lucas relata no capítulo 15, versículo 1 até 7, quando, nos primeiros 2 versículos, quando Jesus está a comer com os estranhos. O texto chama de publicanos e pecadores. Os publicanos e os pecadores estão ali e Jesus está com eles. E as pessoas cerimonialmente puras murmuram, queixam-se, falam mal de Jesus e dizem: este está a comer com os pecadores e publicanos. Ou seja, nós não o fazemos. Nós nunca o faríamos. Nós nunca o faremos. Mas Jesus está ali a comer com eles. E Pedro está ali. Quando ouve Jesus a dizer: qual de vós, conhecendo um homem com 100 ovelhas, uma se perde, não deixa as 99 e vai ter com aquela que se perdeu. E quando a encontra, se alegra, chama os seus vizinhos, chama os seus familiares e diz: alegrem-se porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. Mas Pedro parece que agora vai jogar na equipa dos murmuradores. E diz, versículo 14, eu nunca comi coisa comum, coisa imunda. Pedro, vou recordar, irmãos, já tinha vivido muito com Jesus. Até tinha sido açoitado por ser discípulo de Jesus. E ainda assim, ele sente aquele vínculo a uma tradição, a uma religião, aos rituais, às horas, aos locais. Apesar de ter sido já açoitado por ser discípulo de Jesus, ele ainda se sente vinculado a um conjunto de regras. Porque para Pedro ainda existia comida pura e impura. Mas isto era só o começo. Olhemos para o versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Pedro tem uma segunda oportunidade. Tem a oportunidade que lemos no versículo 13. Pedro, levanta-te, mata e come. Tem uma segunda oportunidade quando a voz o corrige e chama a atenção para esta ideia: ao que Deus purificou.
Irmãos, olhemos para o versículo 15. A voz diz, ao que o sacerdote purificou? Não, pois não. Ao que o sinédrio purificou? Também não. Então, é Deus. É Deus a purificar. Significa que há aqui uma mudança muito grande no que diz respeito à alimentação. E a alimentação é espiritual também. Mas Pedro agora precisa de aprender algo muito importante. Os irmãos que gostam de estudar, eu sei que os irmãos gostam de estudar, a Bíblia, no livro de Êxodo, mas sobretudo no livro de Levítico, nós encontramos tantas orientações em relação à comida permitida e proibida. Mas agora, o versículo 15 diz que Deus purificou. E diz também que Pedro não pode catalogar a tradução mais habitual diz comum ou impura, aquilo que para Deus não é. Olhemos para o versículo 16. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. O versículo 16 diz-nos que aconteceu por 3 vezes, e que Pedro recusou obedecer a Deus para se manter, eu repito, cerimonialmente puro. Quer dizer que Pedro não se ia contaminar com esta alimentação, que Pedro não ia ferir aquilo no qual ele tinha sido educado, as regras, os preceitos da sua religião, a sua reputação, a sua credibilidade religiosa. Eu chamo a atenção para quem nos está a ouvir lá em casa, a credibilidade religiosa. E é tantas vezes uma roupa que nós mantemos na minha religião, na nossa tradição. O vaso recolhe-se e a visão termina. E agora? Pedro, que lição tiras daqui? Que significado teve tudo isto que viveste? Tudo isto que ouviste? Tudo isto que disseste, inclusivamente? O que é que tens a aprender com esta visão? É o que nos diz o versículo 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que 2 homens foram enviados por Cornélio, pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. Deixem-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Além de não existirem estranhos, não existem coincidências. E se alguém ainda acredita em coincidências, leia o versículo 17 novamente. Assim como nós podemos ler em Lucas, que não existem coincidências, porque quando José e Maria levaram o menino Jesus, estava lá no templo uma pessoa tão importante, chamada Simeão. Estava também outra pessoa muito importante chamada Ana. E não foi por coincidência, foi porque o Espírito os conduziu àquele local, àquela hora. E não foi coincidência. Não existem coincidências. Se não existem estranhos, também acreditamos, versículo 17, que não existem coincidências. Pedro fica ali a meditar. Versículo 17. O que é que se passou? O que é que isto significa? O que é que eu tenho de aprender? O que é que isto muda em mim? Ao menos eu mantive-me puro. Ao menos não comi nada impróprio. Não me contaminei com aqueles animais impuros. E enquanto ele está a procurar uma resposta para o que tinha acabado de viver, os militares, os enviados por Cornélio, chegam ao destino, que é nada mais, nada menos, a casa de Simão, o curtidor. E neste momento, porque não havia campainhas, não havia telemóvel, porque se existisse, aqueles 2 homens tinham telefonado: chefe, qual é o número da casa da porta de Simão, o curtidor? Dá-nos o número, nós vamos marcar agora mesmo. Mas não havia. Não havia campainhas. E o habitual é eles pararem à porta e perguntarem: é aqui que mora o tal Simão? Com esta cara séria. Agora vou-me rir um bocadinho, porque eu também tenho direito a rir. Vamos imaginar Pedro lá de cima. Ele no terraço, à espera de comer. Vê que tem aquela visão. Come. Não, eu não como nada impuro. E eu vou lá embaixo: é aqui que mora Simão? Queremos falar com um tal de Pedro. Porquê agora? Porquê eu? Porquê neste momento? Irmãos, só para contextualizar em termos sociais, a chegada daqueles militares romanos à casa de Simão dificilmente seria uma boa notícia. Quando alguém quisesse prejudicar Simão, bastava levantar uma suspeita. Ele falou contra o imperador. Ele disse qualquer coisa que vocês, os militares, estão a roubar, estão a aproveitar, estão a explorar. E era uma simples denúncia maliciosa.
poderia levar este Simão à morte. Mas nós olhamos para o texto bíblico. Versículo 18, eles chamaram, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E agora, versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Chegou a complicação. Chegaram estes 2 militares, de certeza que vão prender alguém, e eles perguntam: nós queremos um tal de Pedro. Oh não, é comigo. É comigo. E naquele momento em que Pedro poderia ficar perturbado, é o próprio Espírito Santo que tranquiliza Pedro. Tem calma. Vai com eles, confia. Confia. Porque fui eu que os enviei. Quando nós olhamos para este versículo, aliás, para estes 2 versículos, nós encontramos uma situação muito complicada. Confia. Não temas. Nós gostamos de saber muito bem onde pisamos. E quando o degrau é um bocadinho mais alto, nós gostamos de analisar, para não ser um degrau muito elevado, para não nos magoarmos. E Pedro tem de descer um degrau que ele não sabe que altura tem. Mas tem de confiar. Versículo 19, a tranquilidade. Porque eu, aliás, versículo 20, perdão, porque eu os enviei. Porque eu os enviei. É o próprio Espírito que tranquiliza o principal temeroso. É o próprio Espírito que diz ao temeroso Pedro para os acompanhar, porque aqueles homens foram enviados pelo Espírito Santo. Irmãos, uma pergunta. Pedro está confuso? Claro que sim. Pedro está muito confuso, porque ele tinha preconceitos. Os irmãos lembram-se de ter dito que um dos primeiros sinónimos de uma nova vida é o fim do preconceito. Pedro tinha preconceitos. Quando falasse convosco, os estrangeiros, e eu vou usar uma palavra um bocadinho mais feia, os gentios, os infiéis, os impuros, Pedro teria muita reserva em falar convosco. Sim, e aqueles que procuram Pedro fazem parte desse grupo de preconceito. Homens impuros, não tementes a Deus. Atenção, Pedro não sabe o versículo 1 e o versículo 2. Está bem? Para ele, são impuros, não temem a Deus, têm crenças disparatadas e ainda por cima são os opressores. Então, o que poderia ter uma coisa a ver com outra? Como é que o Espírito envia? Como é que o Espírito toca na vida destes homens, destes impuros, destes pagãos, destes idólatras, para virem ter comigo? Será que isto tem alguma coisa a ver com a visão? Que relação há entre aquilo que vi, ouvi e agora? Vai, desce com eles, fica tranquilo. O que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que Pedro tem a aprender da parte de Deus? Irmãos, vamos então aplicar. Em primeiro lugar, o texto de Hebreus diz-nos que Jesus veio acabar com a ideia da separação entre judeus e gentios. O texto de Gálatas explica claramente que os herdeiros de Abraão não são os da carne, mas são os da fé em Jesus. Portanto, não há mais separação entre judeus e gentios, como era o caso de Cornélio. Dentro das tradições dos judeus, Pedro não teria contacto com aquele homem. É verdade. Dentro das tradições, repito, dentro das tradições dos judeus, Pedro não teria relações com aquele homem. Porquê? Porque ele era romano, era estrangeiro, era impuro. E, aliás, se Pedro tocasse em objetos que Cornélio tivesse tocado, Pedro deveria lavar imediatamente as mãos. Quem é que lavou as mãos? Nós nos recordamos bem? Pilatos. Lavo daqui as minhas mãos. Como quer dizer, a impureza agora ficou pura. E Pedro tinha a tradição, repito, se tocasse nos mesmos objetos que este homem, que aqueles militares, ele teria de lavar as suas mãos. Mas também, se ele entrasse na casa daquele militar romano, não estaria bem. Entrar na casa daquele homem não seria o mais adequado. Mas o versículo 20 diz: levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Como é que o Espírito envia infiéis? Como é que o Espírito envia pecadores? Poderão estes imorais, estes incrédulos, estes pecadores serem guiados pelo Espírito Santo?
William Carey, o pai das missões modernas, sentiu a chamada de Deus para ser missionário. E quando se disponibilizou ao seu pastor para servir como missionário, o seu pastor, John Ryland, ordenou: jovem, sente-se. Quando Deus resolver converter esses pagãos, falo-á sem a sua ou a minha ajuda. Portanto, sente-se. Preconceitos, tradições, ideias pré-concebidas em relação a este ou àquele grupo, a estas ou àquelas pessoas. Irmãos, e os preconceitos não são apenas aqueles que nos levam a ter uma sociedade bem armada, capaz de dizimar as minorias ou grupos rivais, como, por exemplo, acontece com os cristãos hoje na Índia, no Nepal, no Paquistão e em outros países altamente islâmicos, mas quando nós também deixamos que alguém seja usado por Deus. Quando nós deixamos que alguém seja usado por Deus fora da nossa ideia, fora do nosso preconceito. Pedro catalogou as pessoas. No caso, até fez com os animais da visão. O Evangelho, com preconceito, não chega a mais pessoas. Irmãos, no boletim está para nós orarmos pela batalha. Sabem que na batalha existem infiéis, idólatras. João, como é que nós estamos a ver na sexta-feira? Os adúlteros, os viciados. Existem todas estas pessoas. E nós podemos dizer, o Evangelho não vai para eles. Estaremos a catalogar as pessoas. E aí não faremos missões em lado algum. Deus quer que nós cheguemos a mais pessoas. Mas também a ideia de que Deus fará a sua obra em nós sem preconceito. Romanos, samaritanos, indocuxes, assírios, persas e outros povos figuravam na lista de impuros para os judeus. E assim eles não podiam entrar na congregação. Os discípulos de Jesus não pensam assim. A ordem de Jesus foi ir até aos confins da terra. E Pedro não necessitava de viajar muito. Já o tinha feito até Jope. Agora devia ir à casa de Cornélio para falar da salvação que não tem barreiras, não tem preconceitos. Quando nós falamos de missões nacionais, falamos de deixar cair preconceitos. Repito, não precisamos de fazer grandes viagens. Precisamos deixar cair barreiras. A partir do Evangelho, não pode ter barreiras sociais, não pode ter barreiras raciais, políticas, qualquer outra natureza. E nós percebemos há pouco, quando fiz aquela pequena sondagem, quem daqui nasceu na Europa, em África ou na América. Faltam-nos os asiáticos e os da Oceania. Mas o que é que nós temos para fazer? Vamos só evangelizar os que trabalham connosco? Os que têm a mesma formação que nós? Os que vivem perto de nós? Os que falam a mesma língua que nós? Os que trabalham por conta própria, porque nós trabalhamos por conta própria. Não, nós não evangelizamos patrões, porque nós somos empregados. Nós temos a formação estudantil, temos o escalão do IRS e temos outras tantas barreiras. Qual é o seu escalão do IRS? Quanto é que paga? Então já falo consigo, já posso falar de Jesus. A estes posso falar. Não, pois não. Para nós não existem barreiras. E quando Pedro ouve aquela voz, levanta-te, Pedro, mata e come, não tornes tu comum ou impuro aquilo que Deus purificou, significa que nós não temos barreiras, não temos preconceitos em relação à partilha do Evangelho. Pedro, eu vou recordar o texto bíblico em que ele diz no versículo 14, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum imunda. Esta não vai ser a nossa resposta, pois não? Os irmãos lembram-se da semana passada de ter lançado um desafio chamado Velas, na ilha de São Jorge, nos Açores. É um trabalho missionário que não está a crescer muito, mas que precisa das nossas orações, precisa do nosso contributo. E eu desafiei quem tiver uma semana de férias, quer dar essa semana de férias para a evangelização, cooperar. É bonito viajar, os Açores são muito bonitos para visitar, mas mais do que isso, podermos ir até lá, falar de Jesus, ajudar o pastor Ismael naquele trabalho de evangelização.
queremos ou colocamos uma barreira? Os Açores não, porque ficam muito longe. A ilha de São Jorge não, porque o nome diz logo tudo. É do santo, então nós não queremos ir. Vamos colocar barreiras? Ou vamos levar uma palavra de esperança? Uma palavra de mudança para as suas vidas? Irmãos, Cornélio necessitava de algo mais. E existem pessoas aqui em Viseu ou lá nos Açores que necessitam de ouvir falar de Jesus. Necessitam de ouvir falar do perdão. Necessitam de ouvir falar da esperança que temos em Jesus. Esta esperança que nós temos, precisamos de partilhar com outras pessoas. E repito, não existem estranhos. Guardem esta frase. Deus não tem estranhos. Não existem estranhos para Deus. E para nós também não devem existir pessoas estranhas. Existem sim pessoas necessitadas como nós de ouvir falar do Evangelho. Pessoas necessitadas como nós que necessitam de ouvir falar do perdão. Então, irmãos, não existem estranhos. Ainda que eu muitas vezes diga, estes são estranhos. Aqueles hábitos são ridículos, são ultrapassados, são estranhos. Deixemos cair esta palavra. E sejamos permeáveis à voz do Espírito Santo para chegarmos com eficácia a quem necessita da salvação. Não existem estranhos. Pedro ficou a perguntar-se, versículo 19, e Pedro pensava naquela visão. Irmãos, o que é que nós vamos fazer depois disto? Versículo 20. Vamos nos levantar, vamos descer e vamos até eles, porque o Espírito nos enviou, porque Deus age de uma maneira superior aos nossos rótulos, às nossas tradições, aos nossos hábitos, ou vamos nos manter seguros, aqui, tranquilos? Podemos descer, podemos falar com pessoas, podemos subir, mas temos de ir ter com elas. Irmãos, o que é que nós aprendemos? Missões não é para os outros. É fácil pensar que eles vão. Missões é para nós. E vamos investir em missões. Há pouco, quando perguntava se os irmãos, olhando para estes pequenos, viam potenciais missionários, viam futuros missionários, eu agora devolvo a pergunta. Será que eles nos viram como missionários? Será que eles, aqui à frente, os 21, nos viram como missionários? 22. Nos viram como missionários? Como pessoas que partilham a fé? Ou será que nos viram com preconceitos, com barreiras? Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir-te que o Teu Espírito nos guie, que o Teu Espírito nos conduza, sem barreiras, sem preconceitos, sem incómodos, por estarmos a falar com outras pessoas. Pessoas com outras crenças, com outros hábitos, com outras culturas, com outros pensamentos. E que nós possamos falar com elas de Ti. Possamos falar de Ti a estas pessoas, que também elas necessitam de Ti. Que também elas necessitam do perdão, tal como nós necessitamos. Que elas necessitam de se arrepender, tal como nós necessitamos para sermos salvos. Porque é pela graça que somos salvos. Permite, Pai, que haja coragem em nós para falar de Ti no emprego, na escola, na universidade, em casa, onde quer que nós nos movimentemos. Que não criemos barreiras, que não sejamos nós a criar obstáculos para que o Evangelho chegue, toque, transforme outras vidas. Mas que sejamos instrumentos de alegria, de obediência, para que mais pessoas venham louvar, exaltar o Teu nome. Que mais pessoas provoquem esta alegria, gerem esta alegria em Ti e também em nós. Desperta-nos
para sermos missionários. Desperta-nos à fé. É o que pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, enquanto escutarmos o poslúdio, vamos falar com Deus e pedir-lhe que quebre em nós estes preconceitos, esta ideia dos estranhos, para que possamos ser verdadeiros missionários. Então, enquanto escutarmos o poslúdio, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus.